de Davi. São os Salmos de Davi que estamos começando a exposição. Já estamos agora no Salmo de número 5 e passa rápido. E vou trazê-lo também essa exposição aos domingos quando eu estiver aqui, para que a gente consiga ter um momento agradável na presença de Deus e ouvindo esses salmos maravilhosos. Então abra a sua Bíblia no Salmo 5. Vamos lê-lo. Convido também os irmãos a colocarem em pé para a gente fazer essa leitura. Quinto Salmo, Salmo 5. Salmo de Davi, como diz aí no próprio texto. Ao mestre de canto, para flautas, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escutai, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Aleluia. Louvamos a Deus pela tua palavra maravilhosa. Clamamos, Senhor, que teu Espírito fale conosco nessa noite. Use o teu servo, edifica a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos sentar. Como que é a sua manhã? Como são as suas manhãs? Burnet comenta que nos dias dos nossos pais, quando alguém chegava cedo à porta do vizinho e desejava falar com o dono da casa, era comum os criados falarem assim: ele está orando. Porém, hoje é mais comum falar assim: ele está dormindo. Meus irmãos, nos salmos anteriores, Davi coloca sempre um contraste entre o justo e o ímpio. Em alguns, como o Salmo 3, ele fala o momento exato que ele construiu aquele salmo, que ele compôs aquele salmo. Esse aqui ele não fala exatamente o momento, mas também é um momento de contraste, é um momento de que ele clama ao Senhor para pesar a mão sobre os ímpios, para salvar o justo. E esse salmo, ele nos destaca que essa oração é uma oração feita pela manhã. E eu coloquei esse tema, então, esse título, Oração da Manhã. Vamos dizer? Oração da Manhã. E essa é a oração que ele fez, e que todos nós podemos fazer pela manhã. Ó Senhor, ouve minhas palavras e considera os meus gemidos. Escuta a voz do meu choro, meu Rei, meu Deus. A ti é que eu oro. Escuta a minha voz de manhã, Senhor. De manhã te dirijo a voz e fico à espera. Pois tu não és um Deus que tenha prazer na maldade, e nem subsiste em ti qualquer mal. Os insensatos não terão lugar em tua presença.
pois tu odeias todos os que praticam mal. Tu destrói os mentirosos, abominas os sanguinários e os fraudulentos, aqueles enganadores. Quanto a mim, por causa da grandeza da tua fidelidade, a fidelidade à tua aliança, entrarei na tua casa, adorarei no seu templo com reverência. Senhor, guia-me pela tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita o meu caminho diante de ti, pois eles não têm sinceridade nos lábios, no interior deles há maldade. A sua garganta é como um sepulcro aberto, e a sua língua cheia de falsos elogios, de bajulação. Ó Deus, declare os culpados, que eles caiam nas próprias armadilhas, Senhor. Expulsa-os por causa dos pecados dele, e, Senhor, também por causa da rebeldia deles contra o Senhor. Quanto a nós, quanto ao justo, que se alegrem todos os que se refugiam em ti, que folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, para que exultem todos os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos e os proteges como um escudo poderoso. Glória a Deus. Já fez essa oração pela manhã? Meus irmãos, pela manhã, pela oração matinal, o Senhor protege o justo dos ímpios. Vamos dizer isso? Pela oração matinal, o Senhor protege o justo dos ímpios. E essa oração tem umas partes interessantes. Quais são as partes que nós podemos tirar dessa oração e que nós podemos fazê-la nas nossas manhãs? A primeira é que a oração pede para que Deus ouça o clamor. É uma oração que já fala assim: Senhor, me ouça, responde-me. Vamos ler os versículos 1 a 3 juntos? Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi clama então, ele fala: Senhor, me ouça. É como as criancinhas, vocês viram as criancinhas aqui? Não tem às vezes a criancinha que chega para o papai, não é, pequenininha, baixinha, né? Chega lá na calça e... Não é assim? Eu já fiz isso, pai? Não, né? Cheguei na calça do papai, vai puxando ele assim. As meninas já fizeram isso, né? As minhas filhas. Papai, me ouça. Ela não vai usar esse me ouça. Papai, deixa eu te falar, né? É como Davi que me ouça, Senhor. Ele pede a Deus: Senhor, ouve a minha voz. Clama, Senhor, a ti, ouve a minha voz. Davi sabe que Deus está em todos os lugares, e em todos os momentos. Mas aqui ele destaca essa oração de manhã, né? Pela manhã. O texto destaca isso, e é interessante. Ele fala assim: Rei meu, Deus meu. Spurgeon diz que esse Rei meu, Deus meu aqui, é o cerne, é a essência da súplica. Ou seja, é um Deus forte, o Deus poderoso que é o meu Rei, o meu Deus. Meus irmãos, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. E quando o povo daquele rei clama por Ele, é função do rei atender o povo. Somos os adoradores do Senhor, somos da aliança desse Deus que Ele trouxe a nós pela promessa dEle, pela graça dEle, pelo sacrifício de Jesus na cruz, essa aliança eterna. Então Davi ora assim: Rei meu, Deus meu, ouça. Ele busca a presença do Senhor. Essa palavra que está aqui, apresentarei, ela é usada para se referir a colocar
em ordem. Olha que interessante. Apresentarei diante de ti a minha oração. É como você colocasse em ordem quando você vai apresentar alguma coisa. Talvez nas empresas a gente, quando vai fazer uma apresentação da empresa para alguém, não é? Você coloca tudo em ordem. Vamos receber um possível cliente, coloca tudo em ordem. Apresenta tudo bonitinho. Mas essa palavra aqui ela é mais profunda ainda, porque ela é uma palavra usada, sabe em que momentos? Nos momentos que os sacerdotes apresentavam diante de Deus no altar os sacrifícios, e colocavam no altar os sacrifícios, e deixavam ali, e falavam, Senhor, está aqui, estou apresentando diante do Senhor o sacrifício. E ele orava e clamava ao Senhor para que o fogo consumisse aquele sacrifício. A ação do fogo ali já não estava mais na mão do sacerdote. Então, esse momento de oração onde nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades. Nós clamamos ao Senhor, pedimos a Ele, Senhor, nós vamos apresentar diante do Senhor o cantinho de oração. Estão aqui, Senhor, os nossos pedidos, estão aqui as nossas necessidades, as nossas dificuldades neste mundo. Senhor, ouça. Estão sendo apresentados diante do Senhor. A partir disso, Senhor, nós vamos fazer igual Davi, nós vamos esperar. Apresento diante de Ti e fico à espera. Hoje o cliente também faz isso, ele clama ao Senhor, clama por tantas coisas, clama por proteção, por justiça num mundo tão injusto. E o crente faz isso logo de manhã, já acorda orando, não é? O crente já acorda orando, já pensando em Deus e colocando diante do Senhor o dia, e já meditando. Alguns teólogos gostam de usar essa palavra de meditação, que é como se fosse uma preparação para falar ao Senhor, para realmente orar. A meditação que vem logo antes da oração. A gente não entra na oração de qualquer jeito. Entrei. Senhor, não. A gente vai se preparando, não é? Vai se preparando. Um dia desse, né, fazer a ilustração até com o nosso irmão, o presbítero Amin, que chegou aqui, foi orar. E ele, não sei se os irmãos notaram esse dia, eu notei. E ele parou, Senhor, né? Ele deu uma respirada, meditou, deu para notar ele meditando, não dava para entender o que ele meditou não, né? Mas dava para perceber que ele estava ali se preparando para colocar diante de Deus as petições. Uma meditação inicial e depois a oração. E uma meditação final, depois de colocar diante de Deus e esperar, Senhor, e agora? Agora é contigo, Senhor. O crente faz isso. São tantos os problemas que nós temos no mundo e nós clamamos a Deus, Senhor, atenda-nos, atenda-nos. Nós enfrentaremos problemas dos nossos inimigos, dos nossos adversários internos, externos, todos eles. Senhor, atenda a nossa voz. Nós sabemos que Deus é soberano, né, irmãos? Que Deus controla todas as coisas, mas Ele nos coloca nessa função de orar. Qual o instrumento que Deus colocou? A oração. Davi está ensinando isso. Em Lucas 18, 7, o texto diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O crente clama ao Senhor, sabendo que Deus vai atender. E ele fala, Senhor, ouça. Obedecendo o que Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que recebe, pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O próprio Jesus, Hebreus 5, 7 diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. O próprio Jesus oferecendo orações e súplicas. Fazemos isso, pedindo ao Senhor que nos ouça, e Ele vai nos atender. Aleluia. Segundo lugar, é uma oração que declara os atributos de Deus. Olha que belo. Vamos ler o versículo 4 juntos. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Veja, ele está dizendo aqui, ó, o Senhor é um Deus santo. O Senhor não se agrada do mal. Não tem iniquidade no Senhor.
Tu és o Deus santo. Ele declara a santidade de Deus. Não há nenhum mal no Senhor. Não foi Deus que criou o mal. Ele é soberano. Ele permitiu que ocorresse, mas não ele que criou. O homem no seu coração quis fazer o mal. Quis desobedecer ao Senhor. Atendeu ali ao chamado da serpente, não é? Ao invés de ouvir a voz de Deus, como vimos hoje de manhã, como é a prioridade da pregação bíblica, o homem preferiu ouvir a voz da serpente. Mas ele declara então que Deus é santo. A oração da manhã declara a santidade, declara os atributos de Deus. Não só o atributo da santidade, mas vamos ler o versículo 7 também juntos. Diz assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Então ele está dizendo aqui, pela riqueza da tua misericórdia. Ele está declarando, Deus, tu és misericordioso. Deus é misericordioso, Deus é santo. Então essa oração declara atributos do Senhor. Mas se Deus é santo, e agora? Como vamos fazer para entrar na presença dEle? O ímpio não pode entrar, mas nós também somos pecadores. Então ele fala da santidade e fala da misericórdia. Senhor, tu és santo, o Senhor não pode com o mal, o Senhor está longe do mal. Mas o Senhor também teve misericórdia de salvar a minha vida. Eu posso entrar na presença de Deus, porque Ele teve misericórdia e salvou, e limpou o meu coração. Você acha que a gente poderia entrar de qualquer forma na presença de Deus, se não fosse o sacrifício de Cristo? Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, a gente estaria aqui agora, hoje, nessa noite, com as portas abertas. O salmista, então, ora sobre os atributos de Deus pela grandeza da aliança do Senhor, a misericórdia que Ele fez com o seu povo. E hoje também o crente ora colocando os atributos de Deus, louvando ao Senhor. É o mesmo Deus, é um Deus santo, é um Deus que se aborrece da iniquidade. É um Deus misericordioso, fiel à sua aliança. O que Ele diz em sua palavra será cumprido. Então, quando entramos diante do Senhor e falamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, por que nós entendemos que somos perdoados dos pecados? Porque Ele disse que faria assim, por causa do sangue poderoso de Jesus Cristo. Nós não somos confiáveis, nós erramos, pecamos, falhamos. Deus tinha deixado toda a criação aí para a gente cuidar, a responsabilidade do homem de administrar a terra, cultivar e guardar o jardim. E nós erramos, não só Adão e Eva, mas todos nós falhamos. E Jesus Cristo então veio e sofreu em si mesmo a consequência desse mal, vertendo o seu sangue e morrendo para que o mal fosse extirpado, para que nós pudéssemos entrar em sua presença. E no final dos tempos, toda essa iniquidade será lançada no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Meus irmãos, Deus é santo, Deus é misericordioso, e o crente ora colocando esses atributos diante do Senhor. A terceira parte dessa oração é uma oração que expressa a ação de Deus contra o ímpio. Ela expressa a ação de Deus contra o ímpio. Vamos ler o versículo 5 e 6 juntos. Diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e a fraudulento. Então, Davi passa a orar, mostrando assim, o que acontece com o ímpio. O que acontece ou vai acontecer com o ímpio? Olha, eles não vão ficar na presença de Deus. Todo arrogante não vai ficar na presença de Deus. O soberbo, aquele que acha, não, eu sou suficiente, não é? Eu posso, eu consigo, pela minha força eu vou chegar lá, meu espírito vai ser renovado, não é? Ou então aqueles que são materialistas mesmo, não, porque eu posso, serei bem-sucedido, não é? Os arrogantes, o texto diz que, olha, esses aqui não vão ficar na presença do Senhor. Os que praticam a iniquidade, tudo que não agrada a Deus,
será aborrecido, será abominado pelo Senhor, sofrerá na sua vida a mão forte da ira do Senhor, seja aqui, ou seja no inferno, ou seja nos dois, ou seja até nos dois. Então Davi está falando isso, ó, Deus vai destruir os mentirosos, o que fala mentira, o que se agrada da mentira, que conta mentira para poder se elevar, para poder vender, fazer uma boa venda, para poder ganhar uma política, para poder fazer um bom negócio, não é? Aqueles que matam, sanguinários, assassinos, que por interesses próprios também tiram a vida de outro, ou tiram a reputação de outro. O que engana, fraudulento, que gera um fato para enganar as pessoas. Todos esses serão vingados pelo Senhor. Ele está cantando isso. Ele está dizendo isso, ele está orando isso. E olha o versículo 9, leamos juntos. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeio. Por que Deus vai destruir? Por causa disso aqui. Ó. Olha, eles não tem sinceridade nenhuma no coração, o coração é mau, mas eles querem enganar mesmo. Não é por engano, aquelas, foi brincadeirinha, já viu assim, alguém conta uma mentirinha e fala, foi brincadeirinha. Não, ele está falando, olha, está no coração deles o desejo realmente de enganar, de fraudar. No seu lábio não tem sinceridade nenhuma, o que ele fala, provavelmente é o contrário, ele está dizendo mentira. E aí ele usa uma expressão muito forte aqui, né? Ele diz, a sua garganta é um sepulcro aberto. Terrível, não é essa expressão? E logo depois ele usa assim, e com a língua lisonjeiam. Então, quando interessa, ele é sepulcro aberto, é maldição, quer destruir. Mas quando vai fazer bem para ele, não, vamos lisonjear, vamos bajular, não é assim? Então Davi pede mais, Senhor, declara os culpados, faça isso, Deus. Versículo 9, caiam por seus próprios planos, rejeitam-os por causa das suas muitas transgressões. Deus, eles se rebelam contra ti mesmo. Olha que argumento que Davi faz, né? Deus, eles não estão só contra mim, não, eles estão se rebelando contra o Senhor, contra a sua palavra. Então ele fala isso, Deus, que eles caiam pelas próprias armadilhas, assim como aconteceu na guerra que Gideão levou. Você lembra disso? Juízes 7, 22. Ao soar das trombetas, das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Olha o que aconteceu lá. Tinha milhares de outro lado. E do lado de cá, Gideão, tinha também. Só que Deus falou assim, não, tira um pouquinho. Foi tirando, né? Até que sobraram 300. Falou, não, com esses 300 aí tá bom. E foram lá, e levaram as trombetas, os cântaros para quebrar. Quais foram as armas deles? Foram as trombetas, os cântaros. E quando eles fizeram isso e soaram as trombetas, os milhares que estavam lá de lá ficaram tão atordoados que eles fizeram o quê? Mataram uns aos outros. Davi está dizendo aqui, Deus, que os ímpios, que a própria armadilha que eles fizeram, eles mesmos caiam nelas. Meus irmãos, hoje o crente continua cantando e orando a ação de Deus. O que Deus vai fazer com o ímpio? Com aquele que não quer o Senhor, com aquele que é mentiroso, com aquele que é bajulador, ele só elogia ali para, não é? Só usa a língua para elogiar, para depois já comer, não é assim? Igual o lobo quando lambe a ovelha, não é assim? É para depois... Um dia desse eu estava vendo futebol, e aí, no intervalo, um jogador estava sendo entrevistado, e eles estavam loucos para ele falar sobre o acontecimento com o Vinícius Júnior, né? Não, fala sobre isso, está todo mundo querendo. E ele até falou, mas só que antes ele falou assim, não dá para vir no estádio desse e ouvir esses palavrórios todos aí. É palavrão o tempo inteiro. E as crianças que estão aqui?
Então, olha, veja, como que o mundo distorce as coisas, né? Palavra torpe é normal, então. Né? Nós vamos prender alguém por falar a palavra torpe? Por xingar a mãe do juiz? Não é assim que a gente ouve? E a coisa fica normal. E eu achei interessante ele falar isso. Não sei se ele é cristão, mas foi interessante ele chamar a atenção para isso. Olha, nós estamos olhando outras coisas, e olha só como é que está aqui comportando o povo aqui dentro. Não dá nem para vir no estádio mais, eu venho porque eu vou jogar bola. Mas o que eu vou ouvir aqui? E as crianças que estão aqui, não dá. Sepulcro aberto. Os ímpios proclamam a sua morte, meus irmãos, em suas palavras. E sepulcro aberto é um perigo tremendo, não é não? Para doenças, não é? Eu lembro que na época da pandemia, todo mundo colocava lá, né? O cara chegava, assim, parecia um astronauta, né? Não era assim? Eu fui no lugar, o cara é astronauta, eu falei, que isso? Estava eu, passou o Marcelo, passou, o que está acontecendo aqui? O cara vai... como se a doença saísse, né, lá do sepulcro, assim, né? Então, interessante que essas coisas, né, que são faladas, assim, de repente se tornam grandes, mas as coisas importantes que a Bíblia coloca, que deveriam ser maiores, acabam não sendo maiores. É o coração enganador do homem. Então, muitas vezes isso, o ímpio às vezes bajula, às vezes amaldiçoa com a sua boca. E a gente vê que tudo isso é com falsidade, é com falta de sinceridade nos lábios e no coração. Então Davi fala assim, ó, versículo 10, vamos ler o versículo 10 aí de novo. Declara-os culpados, ó Deus, caem em seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Meus irmãos, a igreja do Senhor continua dizendo o que vai acontecer com o ímpio. O Senhor vai castigar severamente o ímpio, meus irmãos. Todo que profere mentira vai ser desvendado. Todo assassino, todo que tira a reputação, vai ser desvendado, meus irmãos. Todo aquele que engana, que fala mentira para o povo, ou para o cliente, ou para os familiares, ou seja qual for o motivo. O Senhor vai agir no seu tempo, meus irmãos, Ele agirá. Em quarto lugar, a quarta parte dessa oração é a oração que pede a direção na justiça de Deus. Vamos ler o versículo 8 juntos? Diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Então veja aqui, Davi está pedindo, Senhor, me dirija também. Me guia na justiça, na tua justiça, não na minha justiça, na justiça dos homens, na tua justiça. Guia-me, Senhor. É interessante a gente pensar assim, Senhor, me guia, porque hoje talvez a gente tome decisões. Como que a gente avalia as nossas decisões, né? E Davi era uma pessoa que tomava muitas decisões, ele foi rei. Então imagine quantas decisões o rei tinha que tomar, muitas delas. Mas ele sempre tem esse coração assim, dependente do Senhor, não é? Veja que, se você abrir a sua Bíblia lá em Samuel, 2 Samuel 2:1, logo que morreu Saul, Davi já fora ungido lá atrás, ele seria o rei. Mas ele humildemente fala assim com o Senhor. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Deveria talvez ser uma coisa natural. Olha, Saul morreu, eu sei que eu já fui ungido, Samuel foi lá, me ungiu como rei, eu vou para Judá. Ele pergunta a Deus: Deus, subirei a alguma das cidades de Judá? E o Senhor responde: sobe. Aí ele pergunta mais: para onde que eu vou? Para onde eu irei? O Senhor: vá para Hebrom. Então, ele está cantando aqui: Senhor, guia-me. Eu tenho que tomar algumas decisões, Senhor, guia-me. Porque eu não tenho condição, sabedoria, e pela minha justiça nada vai acontecer. Guia-me na tua justiça, Senhor. Principalmente quando vêm os adversários, Senhor, guia-me na justiça, qual realmente é o caminho que eu tenho que fazer. Endireita o meu caminho. Ele mesmo tomou alguns caminhos tortos de vez em quando, né?
A gente sabe da história dele com Batseba, que foi terrível. Mas ele ora, Senhor, me guia, está vendo? Se eu ficar aqui na hora da guerra, ficar aqui no palácio, vai dar ruim. Assim. Guia-me, Deus. Direcione-me. Hoje também, meus irmãos, o crente é guiado pelo Senhor. As nossas decisões são guiadas pelo Senhor, conforme a vontade de Deus. O crente ora pedindo a Deus, Senhor, conduza-nos. Conduza-nos neste mundo. Conduza-nos conforme a tua justiça, que ela seja feita. A tua justiça, o Evangelho, o sacrifício de Cristo, a obra da redenção. Guia-me conforme essa obra da redenção, conforme a tua justiça. Porque só ela pode me salvar, só ela pode me guiar tranquilamente, levar os meus passos na direção correta. Meus irmãos, apenas a misericórdia do Senhor é que nos traz vida. Olha o que Calvino diz. Calvino diz assim: a justiça de Deus, nessa passagem, como em muitas outras, deve ser entendida como sendo a fidelidade e a misericórdia demonstradas na defesa e preservação do seu povo. Foi a misericórdia de Deus, foi pela misericórdia dele que Jesus se entregou por nós, e que todos os nossos pecados são limpos, aleluia, lavados, somos remidos pelo sangue do Cordeiro. E é nessa justiça que Davi se apoia, e nessa justiça que o crente também se apoia, pedindo para que Deus nos guie na sua justiça. Quinta parte, meus irmãos, dessa oração. É uma oração que prenuncia a glória do justo. Vamos dizer isso? Oração que prenuncia. Então vamos ler o versículo 11 e 12 juntos. Diz assim: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas de benevolência. Olha só, ele já está cantando e pronunciando a glória dos justos. A alegria, o júbilo dos justos. Os que confiam no Senhor folgarão de júbilo para sempre. Um dia desse eu estava num chat desses aí, tem vários, né? Grupo de WhatsApp não falta, né? O celular fica só pip, 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 pip. Põe até no silencioso para não... E aí alguém falou lá, tudo que é bom dura pouco. Aí eu fiquei pensando, né? Aí o outro já pôs logo assim, não, você está errado, tudo que é bom dura muito. E eu fiquei pensando também. Fiquei pensando também, não é? Eu não sei se esse que respondeu viu aqui, eu leu o texto de Davi, mas Davi está falando assim, que o júbilo vai ser para sempre. Aleluia. Não é? Para sempre. Então tudo que é bom dura para sempre, para aquele que está em Cristo. Para aquele que está em Cristo. O justo terá júbilo eterno. Por quê? Porque é o Deus da eternidade que vai nos dar a vida eterna. Ele que nos defende aqui nessa terra e na terra futura. A morte vai passar, não vai ter mais a vitória. Não tem mais a vitória, porque Jesus já venceu. Ele só vai para um ponto final, e a gente está vendo esse Apocalipse lá no Cascata, se você quiser ver, acompanhe lá no Cascata. Ele vai para um ponto final, o Juvenil está lá sempre conosco. Ponto final, na morte. Satanás não vai prevalecer, já está vencido, ele e os seus demônios. Ele também como inimigo do povo de Deus, inimigo do Senhor. Mas também o homem ímpio, meus irmãos, é inimigo de Deus. Spurgeon diz assim, olha, nós devemos perdoar os nossos inimigos, mas o inimigo de Deus é inimigo de Deus. O que nós podemos fazer? Então, para o ímpio, para o homem, ainda dá tempo, se ele se voltar para Jesus. Não seja inimigo de Deus eternamente. Muda a sua vida logo.
Passe a amar o Senhor, como o texto diz aqui, aquele que ama o Senhor Jesus. Aquele que ama o nome do Senhor, o texto diz isso. Aquele que ama o teu nome. Esses aí vão se regozijar eternamente. Só o Senhor é capaz de fazer isso em nossas vidas. Concluindo, meus irmãos, o crente ora desde cedo, desde manhã, para a proteção do Senhor, pedindo a Deus, ouça, Senhor, nossa oração, exaltando os atributos de Deus, expressando a ação de Deus contra os ímpios, pedindo a justiça do Senhor e já se alegrando e prenunciando a glória eterna. Então, como viveremos? Algumas aplicações. Em primeiro lugar, viveremos clamando com confiança. Vamos orar com confiança. O Senhor está presente em nossa vida. Quando alguém vem aqui, traga aqui o cantinho da oração e ora, não é um protocolo. O Senhor está aqui. Quando você vai para o seu quarto e se ajoelha e ora, o Senhor está ali contigo, ouvindo as suas orações, ouvindo o seu clamor. Quando você faz aqui, como comentário de Burnet, a moda antiga, se acorda de manhã e vai orar antes de fazer qualquer coisa, o Senhor está ali contigo. Faça isso. Viveremos clamando a Deus com confiança. Pois os inimigos são muitos, de fora, mas os de dentro, meus irmãos, maiores ainda, na nossa vida, nos nossos erros. Segundo Crônicas diz assim, 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí. Vamos clamar com confiança, pois o Senhor pode mudar a nossa história. Segundo lugar, como veremos? Viveremos avisando o perigo de ser inimigo de Deus. Davi avisa que é o pecador sobre o risco de ser inimigo de Deus. Ele está dizendo, olha o que vai acontecer com o ímpio. Ele está dizendo aqui. Os inimigos de Deus serão destruídos. Para Satanás e seus demônios não há perdão. Eles já estão condenados. Mas para o homem ainda há possibilidade. Ainda a porta da graça ainda está aberta. Levemos a mensagem do Evangelho, para que Deus mude o coração de tantos quando ouvirem. A possibilidade de salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Portanto, ide e anunciai. Ide e anunciai a palavra de Cristo. Em terceiro lugar, como viveremos? Viveremos orando em louvores, louvando ao Senhor. Pois a promessa de salvação eterna é maravilhosa, não, irmãos? Tem alguma outra promessa maior que essa? Não tem. Não importa o que aconteça aqui. Os salvos serão glorificados. Terão alegria eternamente. Então cante ao Senhor, louve ao Senhor. Venha à igreja com alegria. Faça isso em casa com alegria. Quando nós pedimos, vamos ficar em pé e cantemos ao Senhor, abra sua boca com alegria, pois Ele é o seu Rei, Ele é o seu Deus. Ele é o rochedo da nossa salvação. Exaltemos ao Cordeiro Santo de Deus que se entregou na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Glorifiquemos aquele que teve misericórdia de nós, das nossas vidas. E que a nossa oração, então, seja carregada dos louvores de um povo redimido. Spurgeon diz assim: o Deus eterno é o manancial das nossas almas, manancial de bênçãos. Amamos a Deus, portanto nos deleitamos nele. O nosso coração está descansado em nosso Deus. Passamos suntuosamente bem todos os dias, porque nos alimentamos dele. Temos música em casa, música no coração, música no céu, pois o Senhor Jeová é a nossa força, é a nossa canção. Ele também é a nossa salvação. Aleluia. Portanto, meus irmãos, que a nossa oração tenha o mesmo desenvolvimento desse salmo, clamando ao Senhor para ser ouvido, declarando os atributos de Deus, expressando a verdade de Deus para este mundo, colocando diante dele a nossa súplica e fechando com louvores de glória. E que Deus nos abençoe.